Alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Olá, caríssimo, paz e bem. Hoje na meditação do Evangelho, o Senhor vem falar conosco a continuação do Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito, não jurarás falso. Amado, amada, nós vivemos em um mundo, em uma realidade que o povo ainda continua tendo os falsos juramentos. Ou se as pessoas têm juramento, elas querem algo em troca. Ela promete, mas pedindo algo em troca. E nos dias de hoje, quantos de nós vemos pessoas fazendo juramentos? Eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu juro isso, eu juro aquilo. Só que o Senhor vai falar que teu sim seja sim e que teu não seja não. Que você não possa jurar nem pelo fio da sua cabeça. E muitos de nós fazemos esses tipos de juramento por isso e por aquilo. No início, quando a gente é adolescente, criança, jovem, eu juro para minha mãe morta que isso, que aquilo. Eu prometo por isso e por aquilo. Quem nunca fez isso? Muitos de nós. Mas por que essa criança nasce, aprende essas coisas? Por quê? Elas vê outros fazendo e os pais não corrigem. Mas por que que os pais não corrigem? Porque eles não têm conhecimento pleno da palavra de Deus, desses juramentos. Mas muitas das vezes nós vemos os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios também fazendo juramento até o dia de hoje. Deus, se tu me curar, eu andarei de joelho da Basílica Antiga de Nossa Senhora Aparecida até a outra Basílica Nova. Esse é um juramento. Querido, querida, se você quer caminhar de joelho, ande, mas que Deus não precise te dar uma graça, uma cura. Ei, Deus não quer nada em troca. Deus só quer você para te levar para o céu. E muitos de nós juramos por isso e por aquilo nos nossos tempos atuais. Quando nós iniciamos dentro da Santa Igreja de Cristo, nós recebemos o sacramento do batismo. E ali existe uma profissão. Você renuncia a Satanás? Renuncio! Você crê que Jesus... Eu creio. Ali também é um juramento. Ali é uma profissão de fé. Querido, você não consegue nem ser fiel nos seus votos batismais. E para que fica fazendo outros votos ou juramentos? Querido, querida, precisamos a partir de hoje saber o que nós devemos fazer. E colocar em prática aquilo que a doutrina da igreja nos convida a viver. Muitas de nós vivemos em um mundo, mas sem saber como viver. Nós vivemos como um barco, a vela, o vento leva. E assim nós vivemos muitas das vezes. Não, existe uma igreja e essa igreja você tem que reger as suas doutrinas e colocar em prática. E Jesus falou, ouvistes o que os antigos dizem, não jurarás falso. Esses falsos que aí é algo que você não cumpre, não pode cumprir. Isso são falsos juramentos. E aí Jesus fala que teu sim seja sim, que teu não seja não. Muitos de nós vamos para a igreja simplesmente para receber os sacramentos, mas não vivemos. Mas talvez vamos para a igreja receber o sacramento simplesmente para batizar e depois ir para a festa. O importante é a festa, não é o sacramento, infelizmente.
E aí Jesus fala que não devemos jurar nem pelo menos um fio do nosso cabelo. Por quê? Porque foi Deus que nos fez. Deus é o nosso dono. Deus é o nosso Senhor e Salvador. Muitas das vezes nós juramos até a nossa própria vida, não é isso? Muitas das vezes nós juramos até o nosso pai, nossa mãe. Que nesse dia, o que Jesus está falando no Sermão da Montanha, tanto para mim, para você, de simplesmente viver os votos do nosso batismo, da nossa consagração. Nos entregar verdadeiramente aquilo que Cristo nos convida a viver e pôr em prática. Querido, querida, nós vivemos agora em um certo tempo tão assim difícil para as pessoas, que você olha para um lado e olha para o outro, você vê pessoas tão tristes e tão desanimadas, fazendo hoje pessoas jurando, pessoas buscando tanta coisa para que cabe esse momento difícil, e a voz de Deus, infelizmente, não está sendo ressoada sobre os ouvidos desse povo. Eu digo que aquele voto que nós fizemos no batismo, aquela chama, muitos deixaram de se apagar. O povo muitas das vezes, por a família conduzir somente por sacramento, mas não levou a entender verdadeiramente o sacramento, mas sim para dizer, ela não é pagã, ele não é pagão. De viver o que a igreja nos convida a viver, de ser fiel os votos batismais. E aí, por isso que nós vivemos em um mundo tão pagão. Nós vivemos em um povo pulando de igreja em igreja. O povo olhando para um lado e para o outro sem ver saída. É um povo que você olha para um lado e para o outro e você vê cada um criando os seus objetivos e os seus focos, criando metas, mas primeiro ele não examina a palavra de Deus. Quando eu disse eu creio, então eu preciso olhar a palavra e viver o que a palavra nos convida a viver, porque a igreja tem um tripé: tradição, Sagrada Escritura e magistério. Então, se eu disse que eu creio e pedi o batismo, eu preciso também, agora, a partir de hoje, viver o que a igreja nos convida a viver. A igreja, existe tempos, tempo comum, tempo quaresmal, tempo do advento, e muitos de nós não sabemos nem o que a igreja está vivendo, não sabe nem que solenidade é. Então você percebe que ela batizou por batizar ou por influência. Que eu e você, a partir de hoje, possamos olhar a data do nosso batismo e a partir de hoje relembrar os meus votos, relembrar aquilo que eu disse creio e renuncio, e viver verdadeiramente e rasgar a manga das nossas camisas e verdadeiramente ser cristão. Que Deus possa colocar esse ardor no meu, no seu coração, de viver a poderosa palavra de Deus e testemunhar Cristo está na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe você poderosamente. Salve Maria Imaculada.